Rural, agrícola, agrário, fundiário, às vezes só como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. E essa confusão, na verdade, esconde um universo de significados e de conflitos. Então, vamos juntos desvendar o que cada um desses termos realmente quer dizer. Para começar, vamos direto a uma pergunta bem comum. Rural é a mesma coisa que agrícola? Muita gente acha que sim, que é tudo igual, mas a resposta é um sonoro não. E entender o porquê disso é o primeiro passo para a gente conseguir analisar o campo brasileiro com outros olhos, de um jeito muito mais profundo. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. A primeira grande distinção que a gente precisa fazer é que o conceito de rural é bem mais amplo do que aquela imagem de uma plantação. Pensar em rural é, antes de tudo, pensar em um espaço, em um cenário com características bem próprias. Pensa assim, o rural é o onde. É um espaço geográfico onde vive menos gente, em oposição ao espaço urbano, que é mais cheio. E nesse grande palco, nesse cenário, acontecem muitas, mas muitas atividades. A agricultura é só uma delas e não a única. Pois é, e isso nos leva a um ponto central. Aquela imagem que logo vem na cabeça de uma lavoura enorme de soja ou milho se perdendo no horizonte, essa é uma visão bem limitada da realidade. O espaço rural de verdade é muito mais rico e diverso do que a gente costuma imaginar. E para isso tem até nome, sabia? São as chamadas ORNAs, ou Ocupações Rurais Não Agrícolas. Pense no turismo rural, no artesanato local, num hotel-fazenda, naquele comércio na beira da estrada, até mesmo em agroindústrias como laticínios ou em serviços como os de pedreiros e domésticas. O mais impressionante é que, segundo algumas pesquisas, tem mais gente no meio rural trabalhando nessas áreas do que diretamente na agricultura. É um dado que muda bastante a nossa perspectiva. Certo. Então a gente já separou o espaço, que é o rural, da atividade, que é a agrícola. Agora vamos para a próxima camada de complexidade. A gente vai começar a diferenciar a capacidade de produzir da discussão sobre o propósito dessa produção. Olha só que interessante essa comparação. A questão agrícola é bem técnica. A pergunta aqui é o quê? A gente tem capacidade de produzir comida para todo mundo? Está ligado à segurança alimentar, à produtividade? Agora, a questão agrária, aí a conversa muda. A pergunta vira por quê e para quem é um debate político e social sobre o propósito da terra. Por exemplo, a gente deve usar a terra para plantar cana e fazer etanol para carro ou para produzir o arroz e feijão que vai para a mesa das pessoas? Percebe como a questão é completamente diferente? E não para por aí, não. Por trás dessa discussão sobre o propósito da terra, que é a questão agrária, existe uma camada ainda mais profunda, mais fundamental. A pergunta agora deixa de ser o que fazer com a terra para se tornar de quem é a terra. E é aqui que entra a chamada questão fundiária. Ela é, na verdade, a base de tudo. É ela que trata das regras do jogo, das leis, dos costumes que definem quem tem o direito de possuir e de usar a terra. No fim das contas, é sobre quem controla o principal meio de produção no campo. E esse acesso à terra pode acontecer de várias formas. Pode ser por herança, por compra, por ocupação ou até por uma concessão do Estado, como a gente viu lá na nossa história com as capitanias hereditárias. O ponto é que cada uma dessas formas cria uma estrutura de poder e uma realidade social completamente diferente no campo. Ok, passamos por todos os termos, mas na prática, por que saber essa diferença toda é tão importante? É agora que a gente conecta tudo isso com a realidade do Brasil. Porque olha, esse vocabulário não é só um exercício acadêmico, não é só teoria, é uma ferramenta poderosa. É o que permite para a gente ler uma notícia sobre um conflito por terra e entender exatamente o que está em jogo. É uma disputa pelo uso, pelo propósito ou, no fim, pela posse da terra. A nossa análise muda completamente. E essa citação define bem o cenário. A desigualdade no Brasil não é só de renda, não é só de dinheiro. Ela está literalmente desenhada no mapa do nosso país, na forma como a terra é distribuída. Ou melhor, na forma como ela é concentrada. E para isso não ficar só no discurso, preste atenção nesse número. 73% de todas as terras agricultáveis do país estão nas mãos de apenas 10% dos proprietários. É um dado que fala por si só. Isso é a questão fundiária na sua forma mais crua, mais visível, é a materialização de séculos de história em um único dado. E assim a gente fecha o ciclo. A gente partiu da ideia de espaço, o rural, passamos para a ação de produzir, o agrícola, depois a gente questionou o propósito dessa produção, o agrário, e por fim chegamos na questão fundamental do poder e da posse, que é o fundiário. Uma jornada que com certeza deixa tudo mais claro.
Então, para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que aparecer uma notícia sobre agronegócio, reforma agrária ou algum conflito no campo, como será que a nossa análise vai ser agora que a gente tem essas ferramentas em mãos? Fica aí o pensamento. Até a próxima!